Meu nome é Cássio, aquele que ficou mandando uma série de e-mails para vocês, insistindo para vir hoje aqui. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço também ao pessoal que está assistindo online. Como vocês sabem, a maioria dos nossos clientes fica fora dessa região, então nós não tivemos nenhum tipo de opção, né, e precisamos, sem sombra de dúvidas, incluí-los nesse processo, então a transmissão ela é extremamente relevante. Bom, primeiro falando um pouquinho a respeito do que é o STEC Direct, o que a gente pretende fazer com isso. Primeiro é um evento anual, e a gente faz esse primeiro lançamento hoje, e que nós vamos fazer todo mês de dezembro. Né? É um evento que tem por objetivo reunir clientes e parceiros para que a gente consiga falar um pouquinho de como a STEC está pensando os próximos anos. Né? E a gente reúne uma série de informações nesse evento para que a gente possa trocar informação depois no jantar, na sequência, e que vocês saibam de primeira mão quais são as novidades que o STEC vai colocar no mercado a partir do próximo ano. Ok? A dinâmica ela é bastante simples, eu vou falar por volta de uns 40 minutos, mais ou menos, falando dessas novidades. Muitas das novidades são novidades também para todo mundo dentro da STEC, com raríssimas exceções, e a gente fez questão de manter algumas coisas nesse formato. E a partir do momento que isso for sendo lançado ao longo do tempo e do próximo ano, a gente vai criando eventos menores, não necessariamente presenciais, para que todos tenham acesso a maiores informações. Tá? Então esse é o propósito. Depois desses 40 minutos, 50 minutos, a gente aí vai para o jantar, com o objetivo de a gente trocar um pouquinho de ideias, se tiver algum tipo de dúvida, ou seja lá o que for. Uma interação tanto de vocês com toda a STEC, mas uma interação extremamente importante entre vocês também. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante importante. Tá bom? Então, no próximo dezembro, a gente está de volta, reunindo o número máximo de pessoas para poder estar passando todas essas mensagens. Tá bom? Falando um pouquinho desse ano de 2017, para a gente foi um ano extremamente interessante, de bastante aprendizado, olhando muito para dentro de casa, reestruturando muitas coisas, e a gente teve algumas informações importantes. A gente cresceu o nosso quadro de colaboradores em quase 30%, com um turnover de 3%. Então isso é extremamente interessante, porque significa que a gente está contratando, mas não simplesmente para suprir uma demanda de pessoas que estão saindo. Né? A gente está realmente expandindo esse quadro de colaboradores. Então isso é um dado bastante importante. Outra coisa que é muito relevante é que a gente tem crescido pelo menos o dobro do mercado de segurança da informação, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então isso é um outro dado extremamente interessante, mantendo uma taxa altíssima de retenção de clientes e um NPS acima de 77, que é considerado, para quem conhece a metodologia, um nível de excelência. Né? Então a gente vem acompanhando e olhando muito para dentro também, além de olhar para fora, para ver como que a gente pode gerar essas melhorias internas, e isso é extremamente interessante, principalmente em momentos onde o cenário externo ele pode estar um pouquinho mais adverso. Facilita muito olhar para dentro de casa e ver como que a gente pode entregar mais eficiência operacional, mais inovação, mais diferenciação e por aí vai. Então foi um ano extremamente interessante, mas a gente, por outro lado, é extremamente inconformado, inquieto, chato, de não estar satisfeito. Né? Então a gente vem sim com um conjunto de novas mudanças. A STEC fez 12 anos esse ano e a gente passou por um conjunto de grandes transformações ao longo desses 12 anos. Né? Transformações, aprendizados, muitos erros, mas muito mais acertos. E a gente vai passar
nesses próximos meses e talvez 18, 24 meses, eu diria por a maior transformação da nossa história até então, né, que é uma mudança de marca. Há algum tempo a gente vem pensando se o nome OS-TEC, ou as coisas que a gente tem feito ao longo desses anos, o quanto que isso superou a própria marca, né? E a gente faz algumas brincadeiras dentro da OS-TEC. Os nossos problemas eles começam pelo próprio nome, né? A falar OS-TEC é complicado. Mas mais do que isso, falando especificamente de propósito, nós identificamos claramente que o nosso propósito é transformar o mercado de segurança digital. É isso, esse é o nosso propósito, isso é o que nos move. E a gente tem uma série de como fazer isso, né? Nós iniciamos em 2005 com um propósito bem claro de basicamente democratizar um pouquinho a parte de segurança da informação. Não sei se vocês lembram dessa época, a gente tem clientes que estão conosco até hoje, desde aquela época. A nossa ideia era muito dar independência para esses clientes, tirando um pouquinho da obscuridade que existia em cima dos processos de segurança da informação. Então a gente entregava, através dos nossos produtos, uma forma que os clientes pudessem interagir sobre as soluções e sobre processos de segurança, dando maior visibilidade, maior controle e por aí vai. A gente passa um tempo para entender o que isso de fato significa, né? E o fato é que nós permitimos com essa linha que diversas empresas pudessem ter a primeira experiência com soluções de segurança da informação com o controle nas mãos, né? Então isso é extremamente importante, mas demora um pouquinho para a gente entender. A gente não vai deixar de fazer isso, em hipótese alguma. A gente continua fazendo, até porque existe um mercado gigantesco a ser explorado, que precisa consumir esse tipo de coisa, mas a gente consegue e deve fazer muito mais, né? E aí vem a questão de uma nova marca. Essa nova marca ela deve refletir não só o sentimento de todos os colaboradores, e eles vão ser totalmente envolvidos nesse processo, mas todo o sentimento dos nossos clientes também, que também vão ser inseridos nesse processo de redesenho de marca. Então, é uma mudança bastante significativa que a gente inicia a partir do próximo ano, e junto dessa nova marca vem um conjunto de outras ações que complementam o propósito de transformar o mercado de segurança digital. Ok? Uma grande novidade que vem sendo aos poucos anunciada ao longo desse ano é com relação à parte de produto, né? Um novo produto. A gente tem o OS-TEC Firebox como sendo o principal produto. Ele passou por uma série de evoluções técnicas e de características ao longo desses anos, mas ele não evoluiu na mesma medida em termos de experiência de usuário, em termos de usabilidade e por aí vai. A mudança era altamente complexa, porém extremamente necessária, né? O nosso time trabalhou esse ano todo especificamente nessa mudança, num novo produto, numa nova arquitetura de produto que nos permitisse escalar mais o nosso time de desenvolvimento e entregar soluções mais rápidas para vocês. Então a gente vai fazer o lançamento do OS-TEC Firebox 6.0 no primeiro trimestre de 2018, e isso vai marcar não só a transição propriamente dito, que é uma mudança extremamente radical, falando de produto, mas vai permitir também que a gente consiga entregar recursos de uma forma muito mais rápida e muito mais interessante para vocês. Okay? Uma outra novidade muito importante quando a gente fala de plataforma, e aí eu não estou falando de arquitetura de software, mas estou falando de plataforma de produto, especificamente de hardware. Muitos de vocês são nossos clientes em plataforma de appliance também, onde nós embarcamos as nossas soluções em um hardware
nós temos uma parceria internacional, onde nós importamos esse hardware, customizamos e entregamos a solução como uma entrega única. Só que a gente tem alguns gaps com relação a essa plataforma, especialmente de preço, né? Porque a gente não consegue, pela arquitetura atualmente utilizada, sob a perspectiva de produto, trabalhar com hardware que tem um custo mais baixo. E, consequentemente, a gente precisa repassar esse valor para o mercado. Essa mudança de plataforma ela é altamente valiosa, porque a gente vai conseguir colocar os nossos produtos em caixinhas muito pequenas e muito baratas, né? E também vai permitir que empresas que tenham uma necessidade muito alta, como a gente já atende hoje, também consigam adquirir esse novo produto de uma forma muito mais acessível. Então é uma mudança extremamente significativa que aumenta a possibilidade que vocês vão ter sobre o uso do produto. Então tem muitos clientes que têm diversas unidades. Nós gostaríamos de colocar um appliance em cada uma dessas unidades, para não precisar ficar comprando máquina, ou seja lá o que for. Dependendo do tamanho dessa unidade, o valor, seja de aquisição ou aluguel desses appliances, é difícil justificar financeiramente, porque são 2, 3 máquinas lá. Então, o que a gente está trazendo, especialmente com essa solução, é habilitando que essas necessidades elas sejam muito mais tangíveis. Mais do que isso, hoje, determinados clientes, determinados prospects, na verdade, que não fecham negócios com a OSTEC, por uma questão de preço, vão conseguir ter acesso a esse tipo de coisa, porque a gente vai entregar isso de uma forma muito mais acessível. Então a gente está aumentando a robustez do produto, aumentando a robustez da arquitetura, eu não diria simplificação de plataforma, tá? Mas a gente vai entregar isso de uma forma muito mais acessível para o mercado. Ok? Vamos lá. Uma outra mudança que a gente vem trabalhando internamente, diante desse novo propósito de transformar o mercado de segurança digital, é como que nós impactamos o número maior de empresas e o número maior de pessoas, né? Hoje, como vocês sabem, nossas soluções são totalmente pagas, né? Então você não consegue acessar nenhuma parte delas sem pagamento. E aí, pensando em como que a gente conseguiria, de certa forma, colaborar com a pulverização da nossa principal solução, decidimos, então, como uma forma estratégica de lançar uma versão freemium do OSTEC Firebox. O que isso significa na prática? Significa que a partir do próximo ano, vocês vão conseguir, para necessidades gerais ou necessidades específicas, fazer o download gratuitamente e utilizar o OSTEC Firebox nessa versão freemium, com pouquíssimas limitações em termos de quantidade de recursos, etc. Mas que, se você precisa colocar uma solução de segurança em uma pequena unidade ou em uma empresa que não consegue perceber valor nesse tipo de solução, você vai conseguir utilizar o OSTEC Firebox Freemium e permitir que essa empresa tenha um nível, pelo menos, inicial de segurança. Que ela tenha um primeiro contato com uma solução de segurança e que, a partir desse momento, ela consiga justificar os investimentos em segurança. Né? Então, quando a gente fala de transformar o mercado de segurança digital, a gente tem que estar muito preocupado com a sustentabilidade do nosso negócio, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que estar muito preocupado no impacto que a gente consegue causar nas empresas, na sociedade, por aí vai. Né? E quando a gente traz um produto freemium que pode ser instalado gratuitamente, a gente permite isso, a gente consegue pulverizar a utilização do produto. Isso surgiu muito de uma estratégia de internacionalização.
onde a gente tem já o produto traduzido tanto para inglês quanto para espanhol. Só que a gente teve, alguns anos atrás, uma iniciativa de internacionalização e a gente começou algumas tratativas externas e a gente viu que, opa, o mercado aqui dentro está fervendo, está muito grande. Para que a gente vai perder energia? A gente não tinha recurso suficiente para cuidar da operação internacional de forma totalmente dedicada. A gente recuou nessa estratégia e pensou um pouquinho melhor, opa, como que a gente vai para outros países de uma forma mais certeira? E aí o freemium veio como uma alternativa interessante. Nós estamos terminando de traduzir todo o nosso blog, são mais de 110, 120 posts, todos os materiais ricos, etc., para inglês e para espanhol. A gente vai publicar tanto o blog quanto o site nessas duas línguas, e aí a gente vai passar a analisar quais são os países que têm mais aderência com esse tipo de conteúdo, quais são os países que estão baixando mais a versão freemium. E com base nisso a gente vai definir estratégias específicas de atuação nesses países. Então isso é bastante interessante, porque a gente passa por uma transformação de self-service em termos de produto, porque essa pessoa que fez o download do freemium, ela precisa ser autossuficiente de fazer a instalação e fazer todo o processo de ativação e etc. Isso é muito interessante porque nos exige em termos de produto, em termos de documentação, em termos de materiais de apoio, para que todo mundo consiga fazer isso o mais independente possível. Então o freemium vai habilitar vocês também, se tiverem alguma necessidade específica ou alguma unidade de negócio muito específica, pequena, ou algum teste que precisa ser feito, vocês podem utilizar essa solução e a gente entende que vai atender não 100% dos casos, porque do contrário não teria por que nós temos uma versão paga, mas a gente acredita fortemente que vai habilitar um número muito grande de pessoas e de empresas a estar utilizando esse tipo de solução. Ok? Bem, falando especificamente de índice de segurança de produto, essa é uma novidade que a gente já começou a trabalhar, vocês devem ter recebido ao longo desse ano, especialmente nesse segundo semestre, alguns reportes de recomendações de uso de produto que a gente entendeu que não estava em conformidade ou que poderia expô-los de alguma maneira desnecessária, né? Aí a gente começou a compilar todas essas informações e gerar alguns reportes e enviar para todos os nossos clientes, ou para boa parte desses clientes, esses reportes. E o retorno foi fantástico, né? Foi um retorno muito interessante, porque a maioria dos clientes, porra, que legal, eu nem sabia que eu estava com esse recurso totalmente aberto para a internet, eu não sabia que eu estava com essa configuração desabilitada, ou seja lá o que for. Aí o que a gente começou a pensar? E se a gente conseguisse, ao invés de, mesmo que automatizado, enviar esses reports, mas se a gente conseguisse trazer essa visibilidade para vocês na dashboard, dizendo o seguinte, olha, o índice de segurança do seu produto, seja Firebox, seja Mail Security, seja Net Services, enfim, ele é um valor lá que varia de 0 a 100 e você está lá em 70, por exemplo. E ele vai destacar os pontos de atenção que você precisa chegar para ter uma conformidade em 100. Né? E vai basicamente dizer o seguinte, olha, por que você não está em 100? É por conta daquela configuração. Ok? Isso é uma coisa que nós vamos entregar junto com os produtos. Para quê? Para que vocês consigam se sentir seguros e inclusive nos cobrar. Dizer o seguinte, pessoal, o negócio lá está em 60, eu preciso chegar em 90, 95, 100, se for possível. A gente entende que muita coisa não depende especificamente do produto, depende de algumas definições da organização. Mas ok, a gente precisa entregar esse mecanismo para vocês. Então, a partir do próximo ano, também vai estar
dentro da dashboard dos produtos, um índice de segurança do produto, onde nós compilamos uma série de variáveis para criar esse índice e entregar ele para vocês lá de uma forma mais mastigada, com algumas definições de sugestão, ok? Nisso, todo mundo ganha, né? Vocês utilizam melhor os produtos, conhecem melhor os produtos, se tornam mais seguros, e isso é extremamente interessante para a gente, porque vocês se tornando mais seguros, automaticamente a nossa reputação ela também está envolvida. Isso tem, o índice de segurança do produto, ele tem muita relação com algo que a gente vem trabalhando também no decorrer desse ano, vinculado a uma metodologia própria de segurança. Vamos lá, entendendo um pouquinho isso, porque pode soar estranho. A gente tem um pouco mais de 540 clientes, 12 anos de mercado. A gente aprendeu muita coisa ao longo desses 12 anos e com todos esses clientes. Não é possível que a gente não tenha como compilar o máximo dessas informações, traduzir uma metodologia que facilite o processo de conformidade e de segurança dos nossos clientes. Não tem absolutamente nada a ver com ISO ou alguma concorrência de ISO, não. É um negócio pura e simplesmente nosso, fechado, que cliente e não cliente pode ter acesso. De novo, é outro compromisso que nós temos com essa mudança de propósito de transformar o mercado de segurança digital. A gente está entregando para o mercado gratuitamente uma metodologia própria de segurança que você consegue avaliar com base em uma série de perguntas como que você está também de 0 a 100 sobre vários aspectos que envolvem segurança da informação. Mais importante, a gente faz isso, sempre fez isso, na verdade, com relação a todas as nossas ativações ou todos os nossos projetos. A gente sempre tirou muito da responsabilidade do produto o sucesso da entrega, tá? E nós acreditamos muito nisso. Por quê? Porque o produto por si só, ele é meio, né? Ele permite que você consiga fazer uma série de coisas, mas não necessariamente você trabalhando com a melhor solução de mercado, você vai ter um índice satisfatório de segurança. E a gente sempre trabalhou na perspectiva de entender um pouco o cenário do cliente, a necessidade dele, e como que a gente, com o nosso produto, agrega mais valor aos processos de segurança. A metodologia própria, ela vai guiar um raio-x de todos os nossos clientes em processo de novos clientes, em processo de ativação, aonde a gente vai ter uma nota. Opa, o teu cenário atual é 40. Com as nossas soluções, o máximo que você consegue chegar é em 60. Ok? Para você trilhar de 60 a 80, você vai precisar de outros elementos, né? E a gente pode orientar todos esses outros elementos. Uns estarão no portfólio do STEC, outros não estarão no portfólio do STEC. E não tem problema nenhum, né? A gente não quer abraçar todas as soluções, muito pelo contrário, né? A gente quer ser o melhor naquilo que a gente sabe fazer muito bem. Ok? Então essa metodologia ela vai estar disponível gratuitamente também a partir desse próximo ano. Vocês vão receber notificações com relação a essas coisas, para que vocês possam fazer gratuitamente o processo. E se precisarem de algum momento da nossa equipe para fazer isso, sem problema nenhum. Alguma outra empresa que eventualmente não seja cliente da OSTEC também pode baixar isso, né? Não tem problema nenhum, isso não é restrito aos nossos clientes. A ideia é que a gente consiga, de novo, aumentar o nível de segurança, não somente dos nossos clientes, mas do mercado de uma forma geral. Bom, e aí vocês devem estar entendendo que a gente está pensando muito além do produto ou dos produtos, né? A gente está pensando em algo muito maior. Como que realmente a gente pode
fazer essas transformações. A gente tem algumas iniciativas, muito menos do que, sem sombra de dúvidas, nós gostaríamos de ter, mas a gente tem algumas iniciativas sociais, né, que são aquelas doações de sangue, juntar uma série de recursos para doar para uma instituição, ou seja lá o que for. Nada delas relacionada diretamente ao mercado de segurança da informação. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário, nós vamos continuar fazendo isso, mas a gente vem com uma mudança um pouquinho diferente com relação a essa parte social, e são dois projetos principais. O primeiro dele é o STEC nas escolas, onde a gente tem por objetivo desenvolver parcerias com escolas públicas, privadas, inicialmente começando pela nossa região, mas para poder falar sobre segurança da informação. Falar sobre segurança da informação para aquele molequinho que nasceu numa geração totalmente diferente, já conectada, e que não sabe os riscos de manipular um dispositivo com ou sem informação sensível. Hoje a segurança da informação não é só o fato de você ter ou não algum dado no dispositivo, ela vai muito além disso, e a gente costuma brincar, né, que as coisas elas são virtuais, mas as consequências elas são reais. Então a nossa perspectiva com esse projeto é trabalhar com crianças, adolescentes, trabalhar com os pais e estender também, não dentro especificamente das escolas, mas um programa para os idosos também, né? Eu costumo citar sempre, quando tenho oportunidade, falando sobre isso, ou nos eventos que a gente promove, que o idoso é uma geração que está conectada, né? E eu sempre falo da minha avó, que tem 84 anos e tem um tablet mais moderno do que o meu. E ela fica lá o tempo todo, utilizando uma série de recursos, etc. A pergunta é, foi preparada para utilizar o dispositivo? Foi preparada para manipular aquelas informações que realmente acessa? A resposta é não. Da mesma forma que a criança não foi, da mesma forma que os pais eventualmente não foram, e por aí vai. Então, a quantidade de espertos digitais que nós temos hoje, não tem nada, essas habilidades não tem nada a ver com saber ou não sobre segurança, né? Quando a gente recebe aqueles e-mails ou mensagens bizarras, completamente fake, que, como que alguém clica assim? Muita gente clica, né? E aí, se a gente não conseguir impactar essas pessoas, todos esses criminosos eles vão continuar tendo sucesso nos ataques. E a gente acredita muito que a partir do momento que a gente consegue impactar uma sociedade, a partir do momento que a gente consegue conscientizar mais as pessoas com relação ao que é, como se proteger, etc., a gente vai estar colaborando positivamente para a diminuição desse número de ataques, ou, pelo menos, forçando com que haja uma mudança significativa no formato desses ataques. Ok? O programa, o STEC nas empresas, é muito semelhante, só que ele é focado para empresas. Empresas, não necessariamente clientes. O que significa isso? A gente já faz isso de uma forma bastante tímida. Somos convidados em diversos momentos para falar sobre segurança da informação dentro das empresas. Esse programa aqui, ele tem como objetivo criar uma interface entre o STEC e a empresa, cliente ou não, para que a gente possa falar sobre segurança da informação dentro das empresas, independente do nível de instrução e função dos colaboradores dentro da empresa. E, inclusive, se ele tem ou não acesso dentro da sua função na empresa a algum tipo de informação. Mas, com certeza, em casa ele tem. E a partir do momento que ele recebe essas informações, essas instruções, mesmo que básicas, ele volta para casa com um conhecimento totalmente diferente. E ele vai multiplicar esse conhecimento. Então, de novo, a partir do momento que a gente pulveriza e tem multiplicadores, potencialmente a gente contribui
para um ecossistema muito mais seguro. Não estou falando nada de produto aqui e de ganho, todas essas iniciativas são absolutamente gratuitas e a gente vai ter meta de impactar e de treinar um número X de pessoas no próximo ano para que isso realmente rode. E em dezembro do ano que vem, sem sombra de dúvidas, nós vamos vir até aqui e falar quantas pessoas e trazer fotos dos treinamentos que foram feitos, das palestras que foram dadas, porque isso realmente é uma coisa extremamente importante. Bom, falando da parte mais empresarial, o que a gente traz aí para o próximo ano, além desses itens que já foram colocados. Primeiro, para quem não conhece, a OSTEC faz um evento que se chama Papo de Segurança. É um evento que a gente não fala de produto, a gente simplesmente recebe uma série de temáticas dos inscritos e convidamos algumas empresas, clientes ou não, nas regiões onde a gente faz o evento, para falar sobre os desafios de segurança da informação. É legal porque as perguntas, a gente permite customizar um pouquinho o formato do evento, de acordo com a maturidade de cada região. E a gente, esse ano, fizemos Criciúma, Florianópolis, Joinville e Blumenau. Os feedbacks foram incríveis, assim, foram muito positivos mesmo, as avaliações foram muito legais. Isso certamente nos dá força para continuar. Foi a partir do Papo de Segurança que a gente começou a entender que a gente precisava e devia, na verdade, começar a tentar impactar o mercado e as pessoas, não só sob viés de produto. O ano que vem a gente vai publicar a agenda do Papo de Segurança e a gente está definindo alguns formatos expressos do Papo de Segurança para que a gente consiga fazer um número maior desses eventos. Para quem não conhece, o Papo de Segurança é um evento um pouquinho estruturado, digamos assim, né? E como não tem finalidade comercial, a gente não trabalha com patrocinadores e nem vamos fazer isso, a gente precisa buscar formatos para poder ter mais edições e impactar mais pessoas. Bom, uma outra grande novidade, no início desse ano, a gente lançou internamente na OSTEC um laboratório de inovação híbrido. Ele tem basicamente como proposta receber uma série de ideias dos colaboradores, não necessariamente relacionados à área de segurança da informação, muito pelo contrário, mas que a gente, o manifesto associado ao OSTEC Nova Lab, ele basicamente se traduz no seguinte: nós não acreditamos que as pessoas precisam ficar na OSTEC a vida inteira, não achamos que isso é saudável, só que as melhores pessoas a gente gostaria que continuasse de alguma maneira conosco. Não talvez dentro da OSTEC, mas talvez dentro de algum outro negócio. E aí a gente resolveu criar essa plataforma para poder tornar isso possível, né? E mais para frente eu vou falar de duas coisas que estão saindo do Inova Lab que vão se tornar produtos a partir do próximo ano. Então isso é uma iniciativa extremamente interessante que a gente estende para o mercado de uma forma geral. Então, a partir de 2018, a gente não vai mais somente olhar para as ideias dentro de casa, mas a gente vai criar plataforma para que se tenha acesso do mundo externo também. O objetivo aqui é que a gente consiga oferecer uma estrutura de mentoring para poder formatar um pouquinho melhor aquela ideia, produzir um MVP, e que a partir daquele momento essa possível empresa ou já consolidada com uma pessoa jurídica possa ter um pouquinho mais de musculatura, estar um pouquinho mais pronta para ir para um processo de aceleração ou alguma coisa externa, ou se optar, a gente tem também a facilidade de continuar por mais 12 meses dentro da nossa infraestrutura, trocando com todo o ecossistema que a gente tem dentro da OSTEC. Nesse mesmo espaço, de maneira compartilhada, a gente vai aproveitar, estamos ampliando um espaço que deve ficar pronto no final de janeiro,
onde a gente vai aproveitar também para lançar o primeiro coworking corporativo de Tubarão. Qual é o objetivo desse coworking? Não é simplesmente oferecer lá uma quantidade de espaço, uma quantidade de recurso por um custo. Se alguém assim quiser, ou se um grupo de pessoas assim quiser, ok, nós não vamos nos opor a isso. Mas a gente vai ter muito mais afinidade para quem quer, de repente, utilizar aquele espaço que tem um negócio e que esteja apto a abrir um pouquinho mais, dialogar sobre isso, e que a gente possa fazer algum tipo de mentoria, ou seja lá o que for, dentro desse processo, de novo. Aí a gente está falando de empreender e etc. Capacitar um pouco mais essas pessoas que vão estar ali, para que aquilo realmente tenha uma taxa de sucesso um pouquinho maior. Quando eu falei que a gente, 12 anos de mercado, mais de 540 clientes, etc. e tal, falando da questão de metodologia própria de segurança, isso também nos chamou para a questão de cursos e treinamentos. Essa é uma temática que a gente trata dentro do OSTEC há muito tempo, e a gente nunca teve perna, braço, dedo, tudo para poder fazer acontecer, porque realmente dá muito trabalho. O fato é que a gente tem realmente muita experiência nesse mercado. E o que a gente quer fazer? Nós vamos formatar uma série de cursos, treinamentos e certificações profissionais dos nossos produtos, essa última parte específica dos nossos produtos, e a gente vai oferecer isso para o mercado, dentro da OSTEC ou, em alguns casos, treinamentos em company também. Tá? Então, vão ter treinamentos específicos, com cargas horárias específicas, com uma grade curricular específica, etc., aonde a gente não vai estar necessariamente focando em produto. Um exemplo simples. Quais são as empresas da nossa região, por exemplo, que têm uma política de segurança da informação devidamente formalizada, entendida, consumida e que o dia a dia é guiado por ela? São pouquíssimas. Pouquíssimas empresas têm isso. Por quê? Porque há uma dificuldade gigantesca do processo de concepção, de comunicação, de conscientização, etc, etc. O papel aceita tudo, a tecnologia não aceita tudo e as pessoas muito menos. Então, como que se faz isso? Quais são os artifícios que eu preciso para poder ter sucesso, poder ter uma política de fato, que eu consigo olhar para ela e dizer o seguinte: opa, esse aqui é o meu guia, esse aqui é o meu dia a dia. Isso é só um exemplo. Tem várias outras coisas maiores em termos de carga horária, outras menores, que nós estamos formatando para poder oferecer para vocês, e tudo isso depois com a comodidade de um EAD. Então, ok, eu quero consumir individualmente um curso X lá, e eu vou fazer isso aí, sei lá, em 3 meses, em 4 meses, ou seja lá o que for. Aí a gente atinge novamente um público muito maior, que de novo tem tudo a ver com a questão de transformar o mercado de segurança digital. Ok? Bom, falando de 2 novos produtos, esses novos produtos, eles estão saindo do OSTEC Nova Lab. Não são produtos da OSTEC, mas todos os clientes serão, obviamente, beneficiados com esses 2 novos produtos. Eu não vou me estender para falar de cada um deles, mas só para vocês entenderem, o primeiro tem como grande objetivo tirar toda a complexidade e democratizar o que a gente chama de teste de penetração. Alguns de vocês aqui já devem ter passado por alguma consultoria que exigiu algum tipo de pen test. E sabe o quão doloroso é esse processo, o quanto tempo leva para fazer isso, o quanto custa e por aí vai. O objetivo dessa solução é permitir que, com pouquíssimo conhecimento, você consiga executar um teste de penetração, coletar os resultados
e entregar lá para o fornecedor, seja o STEC, seja qualquer fornecedor que vocês possuam, olha, eu preciso dar conformidade para esses itens aqui. Quando a gente está falando de evasão de dados, ou seja, de dentro do ambiente para fora, isso também é um problema. Qual é o nível de conformidade que os ambientes de vocês hoje têm com relação à parte de evasão de dados? Né? Isso é extremamente complexo. Esse produto tem como finalidade tratar isso de maneira bidirecional. Tanto o que vem da internet para dentro, quanto o que está saindo de dentro e indo para a internet. Qual é o grande diferencial disso aí? Vai custar muito pouco. Vai custar muito pouco. Tão pouco que você vai dizer o seguinte, pô, por esse preço eu tenho que pagar pelo menos para experimentar. Seja para ficar rodando diariamente, seja para ficar rodando semanalmente, seja para ficar rodando de hora em hora, de minuto em minuto, dependendo da criticidade do negócio. E você vai ter um report em tempo real, ou alguns segundos depois, de todas as não conformidades. Você pode ir entendendo isso ao longo do tempo e vendo como está o seu grau de conformidade. O segundo produto, ele está relacionado um pouco com o público, com a pessoa física, o mercado B2C, que é uma plataforma onde será entregue toda uma estrutura de educação em segurança da informação, que serve para a pessoa física, para essa criança, para esse pai, para esse idoso, mas serve para as pessoas jurídicas também, num outro formato, onde você consegue cadastrar os colaboradores dentro dessa plataforma e fazer com que eles passem por treinamentos de segurança dependendo do nível de exigência que eles têm, de acordo, obviamente, com a sua função dentro da empresa. Então você consegue, ao longo do tempo, identificar o quão preparado o colaborador está com relação aos desafios de segurança. Bom, por que isso? Pura e simplesmente porque é uma espécie de um clichê, mas o fator humano ele é um problemão diante de uma arquitetura de segurança. E se a gente não trabalhar esse pilar, você pode comprar a melhor solução que for, não vai adiantar. O ser humano, ele, por natureza, ele quer ser prestativo, ou ele não tem conhecimento, etc. e tal. Então a gente tem um gap grande de incidentes que estão relacionados a isso. Então, essa plataforma, esse aplicativo, ele tem como finalidade impactar as pessoas e aumentar o nível de consciência delas, quando a gente está falando de segurança da informação, e ele pode ser utilizado pelas empresas também para poder capacitar seus times e fazer o acompanhamento disso, para que a área de recursos humanos ou para que a própria área de tecnologia da informação consiga acompanhar como está o nível de entendimento de segurança por parte daqueles colaboradores. Bom, aqui está um resumo, tá, do que a gente está falando, do que foi falado. Então, novos produtos, nova marca, 2 programas sociais, o STEC nas escolas e o STEC nas empresas, uma versão freemium do STEC Firebox, a comercialização de novos cursos, novos treinamentos, uma metodologia própria de segurança da informação que vai beneficiar o mercado de maneira geral, o índice de segurança de produto que vai beneficiar especialmente os nossos clientes para poder ser um drive com relação à própria configuração do produto, a parte do coworking, voltando à questão do Inova Lab, enfim. O olhar que a gente tem para isso, ele claramente excedeu a questão de, pura e simplesmente, desenvolver produtos para o mercado de segurança da informação. E a partir do momento que nós entendemos isso, a gente precisou abrir um pouquinho as possibilidades para outras questões, para poder impactar cada vez mais empresas, e a gente está muito focado, não no sentido comercial, tá, mas nas pessoas. As pessoas precisam estar mais preparadas para poder falar, entender e interagir
com o que a gente está chamando de segurança digital. Ok? Nós não estamos preparados para isso, a sociedade não está preparada para isso, e a quantidade de coisa que está vindo aí é um grande problema se a gente não tiver todos devidamente alinhados. É uma forma que o OSTEC entende de poder colaborar, dado o impacto que se tem e a quantidade de clientes e as pessoas que a gente consegue impactar, de contribuir e transformar um pouquinho esse mercado. Obviamente tem uma série de outras novidades e pequenas coisas que vão ocorrer ao longo do ano, mas a gente queria resumir um pouco isso, até porque para cada um dos lançamentos, por exemplo, quando a gente está falando do Firebox 6.0, vai ter um evento online que vai marcar especificamente o lançamento do produto, que aí vai falar detalhadamente quais são as mudanças, quais são os benefícios, os ganhos, etc. e tal. Da mesma forma para todos os outros programas. Então, a ideia aqui é que a gente trouxesse isso para vocês de uma maneira mais resumida, para que a gente possa ter uma extensão dessa conversa, tanto aqui quanto no decorrer do ano, das iniciativas que a gente está propondo. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. São 8h15, então acho que consegui cumprir com relação ao que eu tinha previsto de tempo. Geralmente eu gosto de falar pra caramba, mas me contive aqui para que a gente consiga aproveitar o ambiente de fora, para poder trocar informação. Se vocês eventualmente tiverem algum tipo de dúvida, fiquem totalmente à vontade. Nossa equipe está toda, grande parte dela está aqui de cinza, devidamente identificado. Se vocês tiverem alguma coisa, a gente está também à disposição. Tá? Agradecendo o pessoal que está online também nos acompanhando. E é isso aí, pessoal. Obrigado novamente, boa noite e vamos aproveitar o jantar. Obrigado.